Galera, nós estamos estudando um encontro que Jesus teve com Pilatos. É um dos últimos encontros da nossa série. A ideia é que depois desse encontro nós tenhamos apenas mais um pós-ressurreição de Jesus. E com isso a gente vai fechar então 9 encontros. Mas a gente teve vários estudos aí, né? E esse é um encontro, como eu falei para vocês, que é um encontro curioso porque nós temos o encontro de dois governantes, de dois chefes de Estado, por assim dizer, né? Pilatos, como um governador romano, que tem a responsabilidade de julgar o caso de Jesus. E você tem, por outro lado, o próprio Jesus, que é o rei dos reis. E está numa posição que parece um pouco diferente disso. Ele está sendo julgado por um homem humano, pecador ali. E ele está sendo alvo de injustiças. Jesus é alvo de injustiças durante esse julgamento. A gente viu na semana passada que foi um julgamento extremamente manipulado, um julgamento injusto, mas que isso já tinha sido profetizado desde o Antigo Testamento, séculos antes. Isaías 53 já falava que o Messias seria alvo de um julgamento injusto, e de fato isso se cumpriu. Então Jesus teve, durante a madrugada, 3 julgamentos religiosos, algo que certamente não aconteceria em circunstâncias normais, até porque não era permitido que os julgamentos acontecessem à noite, como aconteceu nessas circunstâncias. Logo de manhã, Jesus inicia um julgamento civil com as autoridades romanas, na pessoa de Pilatos. Ele é julgado por Pilatos e por Herodes, mas João, que é o texto que a gente está estudando, foca apenas em Pilatos. E a gente resumiu esse encontro a partir da seguinte mensagem central, ou na seguinte mensagem central. A realeza de Jesus é reconhecida, mas também rejeitada pelos ímpios. Então, todos os evangelhos, os 4 evangelhos, mostram vários indícios, várias evidências da realeza de Jesus nesse momento. Só que é uma realeza que, ainda que esteja sendo apresentada, ainda que em algum grau esteja sendo anunciada por essas pessoas, ainda assim ela não está sendo aceita por essas pessoas. Essas pessoas estão crucificando, estão punindo, estão fazendo um juízo errado sobre Jesus. Mas o que o texto, ou os textos, em especial o texto de João, quer mostrar para nós é que de fato Jesus é rei. E a realeza dele está evidente. E por mais que as pessoas não admitam isso, por mais que as pessoas não reconheçam isso do coração delas e se submetam a Jesus, ainda assim a realeza de Jesus fica o tempo todo em evidência. E até mesmo quando as pessoas querem zombar de Jesus, na verdade elas estão reconhecendo que ele é rei, elas estão admitindo que ele é rei, mesmo sem saber disso, sem querer fazer isso voluntariamente. Então a gente tem falado que esse trecho todo aqui, é um trecho grande, é um diálogo grande, em várias etapas aí, que Jesus tem com Pilatos, pode ser resumido nessa mensagem central, e a gente percebe 4 evidências da realeza de Jesus. Na semana passada a gente viu sobre a palavra autoritativa. Os judeus, não era permitido que eles aplicassem a pena de morte em todos os casos. Havia poucos casos em que eles tinham autorização por Roma para aplicar a pena capital, pouquíssimos casos. Todos os outros casos, por conta do domínio romano, tinham que ser levados até um governador romano que podia então aplicar a pena capital. E isso, num primeiro momento, parece uma coisa muito burocrática, mas na verdade isso contribuiu para o cumprimento do que Jesus já tinha falado e que o Antigo Testamento já tinha falado também. Porque se os judeus fossem matar Jesus, matariam Jesus certamente por apedrejamento. Mas as profecias e as próprias palavras de Jesus indicavam que ele tinha que ser morto sendo levantado. E isso naqueles dias implicava numa morte por crucificação. Então era necessário que os romanos participassem desse processo. E de fato participaram, e isso cumpre a palavra de Jesus. Então isso mostra que de fato ele é rei, de fato ele tem autoridade. Por isso que a gente colocou aqui da palavra autoritativa, ou seja, parece que tudo está saindo do controle, mas na verdade o plano só está sendo executado exatamente como deveria ser. Jesus continua no controle de tudo, por mais que ele pareça numa posição acuada, numa posição de injustiça ali, que deixe ele aparentemente sem recursos, mas na verdade ele continua no controle da situação. E hoje a gente vai ver a segunda evidência da realeza de Jesus, que é o seu reinado eterno. Então abra aí em João 18. Esse trechinho em especial, que vai dos versículos 33 a 38, é um trechinho bem curioso, porque
levanta para nós não só questões teológicas, não só questões práticas de vida cristã, mas levanta para nós algumas questões um pouco filosóficas também. Não que Pilatos fosse um filósofo, ele não tem nenhuma fama de ser filósofo, nada do tipo. Mas o Pilatos, ele faz algumas perguntas, ele interage com Jesus em alguns assuntos que levam a gente a pensar sobre outras coisas um pouco mais filosóficas aí. Eu, claro, não vou me aprofundar nessas questões filosóficas, até porque não é a nossa proposta aqui, mas eu quero mencionar como isso é prático e como a gente pode usar isso até mesmo para o nosso evangelismo e para a leitura que a gente faz do mundo ao nosso redor. Continuam existindo Pilatos ainda hoje. Ainda que as pessoas não necessariamente sejam governantes sobre nós, que nos condenem à morte, como aconteceu com Pilatos, é como se a atitude de Pilatos fosse reproduzida o tempo todo em pessoas ao nosso redor. E a gente tem que identificar isso e saber como responder a isso. Então, vamos ler aí desde o versículo 28, só para a gente pegar aquilo que a gente já estudou, e aí a partir do 33 a gente vê a segunda evidência da realeza de Jesus, que é o seu reinado eterno. Então, versículo 28 diz assim: Depois dos julgamentos religiosos, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. A gente vê aqui a hipocrisia desses homens. Eles estavam preocupados com o cerimonialismo, mas estavam cometendo injustiça com Jesus. Então, hipócritas. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Os judeus queriam apenas que Pilatos executasse a sentença. Eles não queriam que Pilatos julgasse o caso. Eles queriam apenas a mão assinando ali o pedido de pena capital. Mas Pilatos, como governador romano, ele tinha autoridade, ele tinha até um certo dever em avaliar aquela situação para ver se as coisas eram daquele jeito mesmo. Tanto que o Pilatos percebe que, na verdade, os judeus estavam com inveja de Jesus. Queriam matar Jesus por uma rixa interna ali, mas Pilatos participa disso, de algum modo. 31. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém. Como falei, Roma tinha restringido a aplicação da pena capital, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer, e aqui o ponto da palavra autoritativa de Jesus. E agora a gente entra nessa segunda evidência da realeza de Jesus, e diz respeito ao seu reinado eterno. Jesus é rei. E Pilatos ouve isso da boca de Jesus. E nós ouvimos isso da boca de Jesus. E a gente aprende um pouco sobre a natureza desse reino. Então olha aí o que diz o versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Essa pergunta de Pilatos tem um pano de fundo. Se vocês olharem Lucas 23... João dá uma compactada, mas Lucas apresenta para nós o pano de fundo dessa pergunta. Em Lucas 23, 2, é dito o seguinte, Lucas 23, 2. E ali passaram a acusá-lo. Os judeus estavam acusando Jesus, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, ou ser ele o Messias, o rei. Parece que diante dessa questão, então, diante dessa apresentação, dessa acusação que os judeus fazem, Pilatos fala: Você é o rei dos judeus? E você tem que observar aqui como esses homens, como esses judeus, realmente queriam condenar Jesus aos olhos de Roma. Porque os romanos não permitiriam que um outro rei surgisse ali e tentasse impor um império ali à força e coisa e tal. Então uma acusação dessa, nos termos que foram apresentados aqui, era uma acusação muito grave. Tem aqui esse cara, ele é rebelde, ele fala que não tem que pagar imposto, ele fala que ele é rei e ele quer causar tumulto aí. Era uma acusação muito grave. Só que vocês têm que perceber também que isso era mentira. Em relação, por exemplo, ao tributo, o que Jesus disse quando foi questionado sobre se era lícito ou não pagar tributo a César? Jesus disse: Dê a César o que é a César, dê a Deus o que é de Deus. Então Jesus nunca incitou os seus discípulos a não pagarem tributo. Então os judeus eles estão mentindo aqui. Agora, quando é dito que Jesus afirmava ser rei, ser o Messias, isso de fato acontecia. Se vocês olharem em João 1, vocês vão ver que não só nessa passagem, mas em vários dos evangelhos, Jesus fala de si mesmo como Messias, como aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento, o Salvador, o Libertador prometido e tudo mais.
João 1,49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Os discípulos reconheciam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Rei prometido, e isso era algo público, especialmente no momento de maior publicidade do ministério de Jesus. Mas a questão é que essa verdade, misturada com a mentira que eles contaram, na boca daqueles homens, tinha outro propósito. Quando eles falam que Jesus afirmava ser Cristo, ser o Rei, o que eles queriam, na verdade, é dizer que Jesus era um rebelde. E que Jesus ia fazer uma insurreição contra o Império Romano. E que Jesus ia propor um tipo de independência. Essas revoltas eram muito comuns, especialmente na Palestina, ali, naquela região. Então, quando eles falam, ele está falando que ele é rei, eles não estão pensando no sentido teológico, eles não estão pensando numa questão mais profunda. Não, eles estão falando isso para que Pilatos, ou você fala, peraí, tem alguém querendo ser rei onde o Império Romano manda? Então, na boca daqueles homens, por mais que seja verdade que Jesus é rei, que Jesus é o Messias, o objetivo é acusá-lo como um rebelde. E algo que Jesus nunca pregou. Jesus nunca pregou uma rebelião contra o Império Romano. Jesus nunca pregou, vamos pegar em armas e vamos para cima, vamos derrubar Roma. Jesus nunca pregou isso. Nunca fez isso. E de fato, essa acusação de que Jesus se via como rei dos judeus, foi a acusação derradeira para que ele fosse condenado. Se vocês voltarem para João 19, vocês vão ver que a placa que é colocada na cruz de Cristo tem essa acusação. Essa foi o motivo pelo qual, afinal, ele foi crucificado. Em João 19, 20, é dito assim: muitos dos judeus leram a partir do 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Ou seja, estava escrito em todos os idiomas da época. É como se hoje tivesse escrito, sei lá, em inglês, mandarim e espanhol. Sei lá, todo mundo ali da região conseguiria ver, entender e tudo mais. Era quase que universal ali esses idiomas que foram escritos. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas reis dos judeus, e sim que ele disse sou o rei dos judeus. Eles não queriam admitir que Jesus era rei. Fala, Pilatos, não é isso que a gente disse. Ele falava que era rei, mas ele não está admitindo que ele é rei. E aí Pilatos fala: vocês já me deram muita dor de cabeça. O que escrevi, escrevi. Para de me azucrinar, está escrito, não tem borracha, segue o jogo e vai ficar desse jeito mesmo. Ele já está morto, já vai morrer, vocês não precisam ficar me atormentando. E isso é mais uma daquelas ironias que a gente tem falado, em que uma verdade é proclamada de modo involuntário. Porque o texto fala que todos que passavam viam Jesus com aquela placa de rei dos judeus. E o texto fala que não é ele dizia ser rei dos judeus, era uma afirmação. Ele é o rei dos judeus. E é uma verdade que está ali. Só que é uma verdade involuntária, foi proclamada involuntariamente. Os judeus não queriam proclamar isso, Pilatos não fazia questão de proclamar isso, mas Deus usou essas circunstâncias para mostrar uma verdade, mesmo que as pessoas não quisessem fazer isso voluntariamente. É mais uma daquelas ironias da crucificação de Jesus. E o que a gente aprende aqui é que com essas mentiras, né, que os judeus contaram, com essa manipulação toda, a gente aprende que os ímpios não medem esforços para atingir os seus propósitos, mesmo que isso envolva mentira, distorção e apelo. Diga, Eric. Para o Senhor Jesus, ele não queria um milagre físico aqui agora. Sim. Porque houve momentos em que o povo judeu queria fazer E ele saiu. Eu vou até ler esse texto mais para frente. Ele rejeitou isso. Ele vai falar isso para Pilatos. O meu reino não é daqui agora. Ele vai falar isso. Mas o que a gente percebe é que, de fato, os homens maus, os ímpios, aqueles que não têm o Espírito Santo, não têm Cristo como Senhor e Salvador, essas pessoas não medem esforços para atingir os seus propósitos maus. Mesmo que isso envolva, como ferramenta para atingir esses propósitos, mentira, enganação, manipulação, apelo, esse tipo de coisa. E isso tem que deixar a gente esperto. Porque a mesma atitude desses homens aqui é a atitude que vai ser empregada muitas vezes contra nós. No ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, as pessoas vão mentir para te prejudicar, especialmente por você ser crente.
As pessoas vão manipular os outros, elas vão contar mentiras sobre você. E isso acompanhou o povo de Deus ao longo de toda a história. Logo no começo da história da igreja, o povo de Deus era alvo de maledicência, de mentira, que crente comia criancinha, que crente tinha relação incestuosa. Isso tudo era divulgado para descredibilizar, para minar, para atacar o povo de Deus. Com mentiras, como esses homens estão fazendo aqui. E isso continua acontecendo hoje. As acusações que são feitas contra nós são distorções. Aí, como eu já mencionei na semana passada, a gente é chamado de homofóbico. Nós não somos homofóbicos. Nós não matamos gays. Nós não tiramos pedra em gay. Nós não saímos do elevador quando um gay entra no elevador. A gente não faz esse tipo de coisa. Agora, nós somos taxados de homofóbicos, somos acusados disso muitas vezes, quando na verdade a gente não promove o ódio a nenhum tipo de pessoa. Pelo contrário. Então existe distorção, existe mentira, e os ímpios, para atingir o seu propósito, eles fazem o que for necessário. Então é bom que todos aqui fiquem espertos. Não deem munição para essas pessoas. Não caiam na... Sejam prudentes como a serpente. Não caiam na ideia de que ele é incrédulo, mas é gente boa. Se ele serve ao diabo, mesmo ele tendo valores conservadores, ele continua sendo um ímpio. E ele pode ser usado para te prejudicar, como esses homens aqui. Diga, Yasmin. Aí todo mundo veio pra cima de mim, brigando comigo, falando assim que isso não é questão de ser certo e errado, é questão de escolha. Eu peguei e falei assim, não, isso não vai me entender. Isso é errado, né? Deixa eu falar, vocês não vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas eles já foram pra cima de você, né? Se o Guimel estivesse perto, o que ele ia falar? Receba! Se o Guimel estivesse perto, já ia fazer a deixa dele já, né? Já ia mandar essa daí. Mas de fato, eles vão se levantar contra você. E aí, se eles vão chegar para a professora e falar, a Yasmin é uma preconceituosa, a Yasmin, ela não aceita o diferente. Sendo que você nunca falou isso, mas para te denegrir, para te diminuir, te descredibilizar, vão usar de mentiras. Então a gente, como povo de Deus, tem que ser esperto. O povo de Deus não pode ser lerdo, não podem ser inocentes de achar que todo mundo é bonzinho, de ser lerdo pro mal. Não, você tem que ser esperto. Se fizeram isso com Jesus, certamente vão fazer isso com a gente também. E o próprio Jesus disse isso. A maldade desses homens fica explícita aqui. Versículo 34. Respondeu Jesus. Então Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Essa contra-resposta de Jesus aqui, ou essa contra-pergunta de Jesus, melhor dizendo, na verdade tem o propósito de esclarecer melhor o que Pilatos quer dizer com o rei dos judeus. Porque vejam, os judeus estavam falando que Jesus afirmava ser rei dos judeus. E Pilatos agora, um governador romano, está perguntando para Jesus se Jesus é o rei dos judeus. E a origem dessas perguntas faz toda a diferença. O conceito de rei dos judeus para os judeus é uma coisa, e o conceito de rei dos judeus para um gentil, para um romano, era outra coisa completamente diferente. Para o Pilatos, a expressão rei dos judeus, essa pergunta vinda de um governador romano, significava que Jesus teria algum poder político, algum poder militar, e isso seria então uma ameaça para Roma. Agora, se para os judeus isso era uma questão teológica, isso daí era pouco relevante para o Pilatos. Então o que Jesus está perguntando basicamente essa questão, você está perguntando de você mesmo, ou seja, você está partindo dos seus pressupostos, daquilo que você conhece e pensa sobre isso, ou você está comprando o que eles estão falando, do jeito que eles estão falando? Vamos esclarecer os termos aqui. E é muito interessante isso porque numa conversa, numa abordagem que nós temos, a abordagem apologética, quando a gente vai defender nossa fé, definição de termos é primordial. Você tem que definir os termos que a pessoa está usando. Quando você diz isso, você quer dizer o quê? Quando você usa essa palavra, você quer dizer o quê? O que você está pensando quando você diz esse tipo de coisa? E é isso que Jesus faz aqui. Vamos esclarecer as coisas. Nesse sentido, mais adiante, se vocês olharem aí o versículo 36, vocês vão ver que Jesus deixa claro que ele não representava nenhum perigo para Roma. No versículo 36 ele diz, o meu reino não é deste mundo. Então, objetivamente, para Pilatos, um governador romano, Jesus não era uma ameaça.
Se o seu reino não é desse mundo e Roma é dona do mundo, então o que você faz ou deixa de fazer? Quem você é? Se você é rei, se você é príncipe, se você é... Tanto faz. Então, para Roma, Jesus não era uma ameaça. E Pilatos não tinha que se preocupar, então. E, como o Eric bem lembrou, o próprio Jesus, ele já tinha impedido que o fizessem rei. Se vocês virarem lá para João 6, olha o que diz aí o versículo 15. Sabendo, pois, Jesus, João 6,15. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Ou seja, Jesus tinha muito claro que não era o momento do seu reino físico ser estabelecido ali. E ele deixa claro isso várias vezes, inclusive para Pilatos aqui. Então, a pergunta de Jesus define os termos muito bem. Pilatos, se você está perguntando isso, e quer dizer isso ou aquilo, eu quero deixar isso claro. O que representa esse reinado, esse reino e o fato de eu ser rei. Versículo 35. Replicou Pilatos, porventura sou judeu? Vocês devem lembrar que, de fato, Pilatos era um governador gentil, ele não era judeu, e vocês devem lembrar que ele não tinha uma boa relação com os judeus. Ele não tinha tato com os judeus. A gente já viu na semana passada que era uma relação um pouco desagradável, né? E o Pilatos aqui, ele mostra que ele não tem nenhum apreço, pelo contrário, ele tem certo desprezo pelos judeus. A pergunta é mais ou menos assim, por acaso eu sou judeu? Eu sou dessa turma? Que influência eles têm sobre mim, sobre o meu pensamento? Eles são eles, eu sou eu. E aí ele continua. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Pilatos quer investigar agora o que, pelas palavras de Jesus, o direito de se defender, por que ele estava ali sendo condenado. Mas o que chama a nossa atenção aqui nessa fala de Pilatos é que, de fato, os próprios judeus entregaram Jesus. E nós sabemos que Jesus é o rei dos judeus, ele é de fato o rei dos judeus. Mas quem foi que entregou Jesus para ser morto na cruz? Os próprios judeus. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Se vocês olharem lá João 1, o evangelho de João ele é construído nessa perspectiva. O povo judeu é o povo que recebeu as promessas messiânicas. Paulo fala, é deles os patriarcas, é deles o reino, as promessas. Tudo veio dos judeus, mas os próprios judeus rejeitaram o rei quando ele chegou. Eles aguardavam a vinda desse rei, e quando esse rei veio, eles crucificaram. Olha o que diz aí João 1,11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não acolheram, pelo contrário, rejeitaram ao ponto de matar. Agora pergunta. Essa rejeição que os judeus mostraram para Jesus, foi boa para a gente? Que não é judeu? Eu não sou judeu. Tem umas pessoas aí que acham que tem sangue judaico, né? Não sei de onde. Mas tem uns fizeram aquele testezinho da internet, sabe? E aí eu que é judeu. Mas por que essa rejeição deles foi boa pra gente? Por quê? Por quê? Por que os judeus rejeitarem Jesus como rei foi bom para nós? Para os não-judeus. Então, a prioridade, a promessa era focada nos judeus. Mas quando os judeus rejeitam, então Deus expande essa promessa. Isso tudo já estava nos planos de Deus, já tinha sido anunciado no Antigo Testamento, tudo, mas Deus usou a rejeição dos judeus como uma ferramenta para que o evangelho então fosse apresentado para quem não era judeu. E agora Jesus não seria somente o rei dos judeus, mas seria também o rei de pessoas de todas as nações. Olha o que diz aí Mateus 21. Mateus 21, 42. Você muito provavelmente não é judeu. Você, sei lá, especialmente no Brasil, é índio é índio com baiano, com africano, com português, com espanhol, italiano, isso é tudo. Menos judeu, pouco. Hoje foi curioso, lá em casa a gente está fazendo uma obra, eu e o vizinho,
E eu estava falando com a vizinha chegou para mim assim, vem cá, você é descendente de árabe? Mas é que eu tava com a blusa do Al Hilal, do João Mota, né? E eu pareço, todo mundo fala que eu pareço árabe, né? E aí eu tava indo com o negócio meu, eu falei, ela deve estar pensando que eu sou terrorista, sei lá, né? Eu falei, não, é porque da minha família, meus antepassados eram do sul da Itália, e tem aquela coisa dos mouros, talvez tenha alguma influência, não sei, né? Sei lá, mas eu não sou árabe não e tal, né? Então uma coisa que eu não tenho é judeu no sangue, nenhum lado da família tem judeus. Tem alguma coisa perto de árabe, italiano, português, sei lá, essas coisas aí. Mas olha só o que diz aí Mateus 21, 42. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue ao povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Ou seja, o reino e com suas promessas, eles não vão ficar retidos em vocês. Eles vão ser entregues a outros povos que aceitem a mensagem do reino. Isso já estava presente nas palavras de Jesus. Olha Atos 13. Atos 13, 46. Então, Atos 13, 46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, trazendo juízo, né? Rejeitou o rei, trouxe juízo. Eis que aí nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E olha Romanos 11, o que diz também. A prioridade dos apóstolos, pelo menos o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, era pregar primeiro aos judeus, depois aos gentios. Então eles chegavam numa cidade, pregavam na sinagoga, depois eles iam para os gentios. A gente vê isso em Atos. Havia essa prioridade, mas a salvação foi apresentada aos gentios, foi expandida aos gentios. Romanos 11, 11 diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, ou seja, a rejeição dos judeus, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ou seja, nós, brasileiros, a gente causa ciúmes nos judeus. Mas eles rejeitaram o Messias. E por isso que a salvação veio para nós. E isso é bom para a gente, não é? Bom, né? Né? Amém por isso. Porque Deus nos seus planos, ele podia ter restringido a salvação somente aos judeus, ao povo que ele escolheu. Mas não. Ele escolheu salvar o Mal Black. Escolheu salvar... Recebemos. Né? Escolheu salvar o Júlio, lá na Angola, né, Júlio? Escolheu salvar o Júlio lá. Escolheu salvar o Gotão, lá do interior de Minas Gerais. Foi lá, salvou o Gotão. Escolheu salvar o Riad, né, que apesar de ter um nome árabe, não é árabe. Enfim, escolheu salvar pessoas fora do judaísmo. Então aqui a gente vê mais uma vez como Deus usa coisas ruins para atingir os seus bons propósitos. E isso em particular nos beneficiou. Então isso é mais um exemplo de como a gente tem que mudar a nossa perspectiva do modo como a gente interpreta a nossa história pessoal. Deus usa coisas ruins para atingir propósitos bons. Vocês devem lembrar da história de José. Tudo aquilo que aconteceu com José, o próprio José admite que Deus usou aquele mal em bem, para bem. Nós não entendemos como Deus administra isso, mas até mesmo as coisas que acontecem na nossa vida particular, Deus faz uma santa alquimia, uma espécie de transformação ali, que faz com que as coisas ruins se transformem em bênçãos, mesmo que a gente não entenda isso. E aqui a gente tem mais um exemplo disso. A rejeição dos judeus fez com que a salvação chegasse para os gentios. Então a gente tem que mudar a perspectiva de como a gente encara a história e a nossa história. Por mais que às vezes seja difícil, a gente vê coisas ruins sendo usadas por Deus para propósitos bons. Mas além disso, tem uma outra lição que a gente pode extrair aqui.
Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. O quão difícil é experimentar isso a nível emocional, a nível, pessoal, interior. O quão difícil é você ser rejeitado pelo seu próprio povo. Você foi prometido, anunciado, você finalmente veio. E o seu povo quer te matar. Como isso seria dentro da sua mente? O que você sentiria se você experimentasse isso? Se isso acontecesse com você? Como você se sentiria com isso? Tristeza, lamento, frustração. E é interessante que, se vocês olharem aí o versículo 37, a gente percebe que Jesus sabe o que é ser rejeitado, né? Ele diz aí, cadê o versículo 37? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Ele está confirmando que é rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, a encarnação de Jesus envolvia testemunhar da verdade. E o povo rejeitou Jesus e o seu testemunho da verdade. Isso daqui nos ensina que Jesus sabe o que é ser rejeitado por causa da verdade. Jesus sabe o que é ser rejeitado por causa da obstinação das pessoas e da incredulidade das pessoas. E da oposição que as pessoas têm à verdade. E nós experimentamos rejeição também por causa da verdade. Nós, como crentes, experimentamos rejeição quando anunciamos a verdade, quando falamos o que é certo e errado, como a Yasmin falou. Nós experimentamos a rejeição quando nós nos posicionamos diante de alguma pauta, seja a questão do aborto, como era o caso lá do vídeo do Gimel, sejam outras questões vivenciais. Nós nos posicionamos e as pessoas nos rejeitam. As pessoas se opõem a nós. E é muito valioso saber que Jesus sabe o que é esse sentimento de rejeição. Num nível que nós não chegaremos, que nós não experimentaremos, talvez como Jesus experimentou, mas ele sabe o que é isso. E ele pode então se compadecer de nós. É muito interessante que o autor de Hebreus, quando fala sobre a humanidade de Jesus, ele fala, Jesus sabe o que é padecer. Ele foi homem como nós, ele sabe o que é sentir isso, ele sabe o que é viver isso. E quando a gente é rejeitado na escola, na família, no trabalho, na faculdade, em todo lugar, esse sentimento a gente leva para Jesus e Jesus fala, eu sei. Eu também fui rejeitado. Eu sei o que você está passando. E isso tem que nos encorajar a levar essas coisas para Jesus. E nos encorajar sabendo que, se ele passou por isso, nós vamos passar por isso também. O próprio povo o rejeitou. Isso vem da boca de Pilatos e é uma verdade. Versículo 36. Agora Jesus vai falar. Jesus vai definir os termos do seu reinado agora. Ele é rei em que esfera? Como que é isso daí? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Jesus afirma que ele tem de fato um reinado, né? Só que a autoridade, os valores, a força desse reino não são os mesmos que os reinos desse mundo. O reino de Jesus é diferente dos reinos desse mundo. Os reinos desse mundo têm uma fonte, têm uma base que é diferente do reino de Jesus. Os reinos desse mundo se baseiam em forças humanas. Uma linhagem, uma dinastia, uma autoridade, a imposição forçosa, uma questão política, um domínio político, uma influência política. O reino de Jesus não é assim. O que Jesus fala aqui, o meu reino não é deste mundo, é que o meu reino, ele não apenas não está nessa esfera, como ele não compartilha dos valores, dos fundamentos dos reinos aqui. O meu reino é de outra categoria. O meu reino é uma outra realidade, é outra coisa. O que você, Pilatos, conhece sobre governo, sobre reino, não é sobre o meu reino. Você não sabe sobre o meu reino. O meu reino não é daqui. Ele não tem sua fonte nas coisas daqui. Você é governador porque alguém te colocou aí. Mas eu sou rei não porque alguém me colocou aqui. Não porque eu ganhei batalhas e tudo mais. Não é por isso. O meu reino não é desse mundo.
E ele fala, né? Se o meu reino fosse desse mundo, como o seu é, como os outros, o Império Romano, os outros governos são, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros iam tentar me impedir de estar aqui diante de você. Se eu fosse uma ameaça para Roma, Pilatos, eu ia ter rebeldes junto comigo. Ia ter um monte de gente lá fora tentando impedir que eu fosse crucificado, tentando impedir que eu fosse preso, tentando impedir que eu chegasse até diante de você, mas não é o caso. Se eu fosse uma ameaça para Roma, eu teria ministros apelando a você, eu teria pessoas tentando intervir a meu favor, e não é o caso, eu estou aqui só eu diante de você. Não é o caso, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é um reino como os que você conhece. O meu reino é diferente. Inclusive, vocês devem lembrar, lá de Mateus 26, quando Jesus estava para ser preso, quem foi que afobadamente tentou impedir a prisão de Pedro? Poxa, Pedro. A prisão de Jesus. Pedro. Spoiler. E ainda capaz de ter gente que ia responder errado. Né? Olha lá, Mateus 26, 51. Olha o que Jesus diz para Pedro, né? Mateus 26, 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, a gente sabe que é Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mal da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, não é a hora agora de você fazer isso. Mais uma vez, Pedrão, você não aprende a coisa. Para, guarda essa espada, para de ser afobado, que é isso? Você nem faz aula de espada, meu. O que você está fazendo? Você é um pescador. Você mal tira escama de peixe, o que você está fazendo aí? Para. Você cortou a orelha do cara, meu. Então, coitado do cara, estava cumprindo ordem, né? Estava lá cumprindo ordem, eu tenho que te prender. Perdeu a orelha. Mas, o que fica claro aqui é que Jesus fala, olha, eu tenho autoridade. Eu tenho poder. E é um poder que vem do céu, porque se eu quisesse não ser preso, se eu quisesse impedir isso, eu ia mandar, ia pedir, e o Pai ia enviar legiões, exércitos angelicais. Guarda essa espada, eu vou caminhar. Isso precisa ser cumprido. Diga, Henrique. Aí chegou a hora, né? Aí o Pedro vai lá, arrancou ele e fala, caramba, meu sonho... Você não entendeu nada, né? 3 anos eu tô te falando, você não entendeu nada. Posso ser preso? Posso. Né? Mas a gente percebe aqui como os discípulos não entendiam as coisas, né? E é claro, se você tivesse vemos e convenhamos, se você tivesse numa situação como aquela, talvez você fosse fazer isso também. Talvez você fosse. Mas peraí, que história é essa aí? Só que eu ia atacar o Judas. Eu falava, meu, você é traíra, meu. Mas, enfim. Mas a gente talvez tentasse fazer alguma coisa. Mas a gente percebe como eles não entendiam a situação ainda como um todo. Mas fica claro aqui que se Jesus quisesse impedir a sua prisão, ele teria todos os recursos para isso. Mas ele tinha que passar por aquilo. Esse era o plano. E o plano estava sendo executado. E aí Jesus diz, na sequência, algo interessante. Ele fala, mas agora o meu reino não é daqui. Todas as traduções têm o agora aí. Mas agora, versículo 36, finalzinho. Mas agora o meu reino não é daqui. Todos têm esse agora? Tem alguma que não tem o agora? Tem que ter o agora. A sua não tem o agora, Huber? Não tem? Deveria ter o agora. Deveria ter o agora. Qual que é a sua tradução, Huber? Deixa eu ver. Qual que é? Vamos ver aqui. Cadê aqui? Como é que tá aqui? É isso aqui, não tem mesmo. Olha como está na tradução dele. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Eles tiraram agora. É a nova tradução da linguagem de hoje. Eles deram uma adaptada, né? E adaptaram ruim. Né? Porque o agora está lá. E agora presta atenção. Agora presta atenção. Por que o agora é importante aqui? Por quê? Peraí. Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Ou seja, o meu reino não está aqui agora. O meu reino não é como o reino de vocês, é outra coisa. E o meu reino não tem expressões concretas aqui e agora. Mas isso não aconteceu ainda. Diga, Henrique.
Mas, assim, esse tipo de tradução, muitas vezes, eles estão ficando uma interpretação aliancista. Claro, com certeza. Então, pode até ter sido um viés desse. Com certeza. Porque se é uma coisa evidente como essa, esse agora, porque Jesus sendo crucificado, não é agora e depois, não, depois também não. Não, peraí. É agora e depois, não, depois também não. E depois, não, depois também não. Então, porque você falou agora faz diferença aqui. Né? Então, é algo, peraí, o meu reino não está nesse mundo agora. Por isso eu não sou uma ameaça para você agora, Pilatos. Mas existe aí algo implícito. Existe um momento em que o meu reino vai se expressar, vai se manifestar aqui. É assim, de fato, quando a gente fala do reino de Cristo, né, o reino de Jesus, o reino de Deus, a gente entende que Deus é rei sobre tudo porque ele é criador. Ele sempre foi rei sobre tudo. Mas existe um aspecto em que Jesus reina hoje numa esfera espiritual. Jesus não é rei hoje, fisicamente aqui. Mas Jesus, ele se assentou à direita do Pai numa posição de autoridade. Nesse sentido, o reino de Jesus ainda não é deste mundo. Jesus está reinando do céu, ele já é rei. Tanto que vocês devem lembrar lá em Filipenses 3, que Paulo fala que a nossa pátria não é desse mundo. A gente tem uma pátria celeste. Aí nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Lá está o nosso rei, e esse reino está lá ainda. Mas isso é agora. Esse agora mostra que ainda a coisa está assim. Mas existe um momento em que a coisa não vai mais ser assim. O agora faz toda a diferença porque vai existir um momento, de fato, em que o reino de Cristo vai ser histórico. Vai existir aqui nesse mundo. É por isso que a gente ora, como Jesus ensinou, né? Venha o teu reino. O que é isso, venha o teu reino? Se você tem uma interpretação simbólica, alegórica, que Jesus reine nos corações de todo mundo, que as pessoas obedeçam a Jesus, que Jesus se assente no trono do seu coração. E isso, num certo sentido, é verdadeiro porque Jesus já é rei sobre tudo. E deve ser rei sobre a nossa vida. Nós cantamos isso aqui, oramos por isso aqui hoje. Mas o que nós cantamos aqui diz respeito ao momento em que Jesus vai, com o seu reino, invadir a história. Ele, como rei, vai vir e vai se assentar no trono lá em Jerusalém e vai governar o mundo inteiro. É esse momento que nós esperamos, que nós chamamos de milênio, do reino milenar de Cristo, que é físico, não é espiritual. E Jesus está falando, olha, Pilatos, agora eu não sou uma ameaça para você. Meu reino não é desse mundo. Mas isso é agora. E ele não fala muito mais além disso. Mas a gente sabe o que vem depois. Agora, como que a gente pode extrair uma aplicação disso, né? É assim, nós fazemos parte desse reino, certo? Nós somos cidadãos desse reino, nós temos o passaporte desse reino. Mas esse reino não é daqui ainda. Agora, continua não sendo. No futuro será, mas agora ainda não é. Mas nós já somos cidadãos desse reino celestial. Nós já temos o passaporte desse reino celestial. Só que nós, como Pedro diz, nesse mundo nós somos peregrinos, forasteiros. Quando Pedro fala isso, ele está pensando naqueles dias, na figura do peregrino, do forasteiro, eram pessoas que não tinham direitos, eram pessoas que não tinham privilégios. Um peregrino e um forasteiro, ele não vota por onde ele passa. Ele não dá pitaco por onde ele passa. Ele não tem autoridade por onde ele passa. Ele é um viajante. Ele não tem a morada dele ali. A nossa morada está no céu, e nós estamos passando por esse mundo. Então esse mundo nos despreza. Porque eles percebem que o nosso sotaque é diferente. O modo como a gente fala é diferente. A roupa que a gente usa é diferente. O modo como a gente se dedica a algumas coisas e não outras é diferente. O nosso lazer é diferente. E nós passamos com a nossa mochilinha peregrina por esse mundo e o mundo percebe. Olha lá o estrangeiro. Olha lá o peregrino. Olha lá o viajante. Eles zombam de nós. E eles ridicularizam a gente. E eles desprezam a gente. E a gente tem que lembrar, isso vai acontecer. Porque o nosso reino, o reino do qual nós fazemos parte, não é agora desse mundo. Diga, Yasmin. Qualquer coisa ele fala assim, ó. Ué, mas você não é crente? É isso aí. Você não é crente? Você não pode mostrar uma música diferente. Mas crente pode ser esse tipo de música? Zombando, né? Uma zombaria. Falando assim, ó. Lá, crentinha. É isso. É uma brincadeira que tem fundo de verdade, né? Agora, e outra coisa, Jesus diversas vezes falou para os seus discípulos, olha gente, é o seguinte, no meu reino a filosofia é outra. No meu reino as coisas funcionam de outra maneira. Tanto que quando Jesus fala das bem-aventuranças, muitas pessoas falam que aquele é o código de ética do reino dos céus.
bem-aventurado, toda aquela lista, todo aquele capítulo, na verdade, é como se comporta o cidadão dessa pátria celeste. E nós vivemos isso desde agora porque nós já somos cidadãos dessa pátria. E é um modo de enxergar o mundo diferente do que as pessoas enxergam. É uma perspectiva diferente. Olha, por exemplo, o que Jesus disse em Marcos 10. Marcos 10, 35. Os discípulos, mais uma vez brigando para saber quem ia ser o maior, um bando de homem barbado querendo saber quem tinha mais privilégios. E aqui Marcos dá uma passada de pano, né? Mas outro evangelista fala que foi a mãe desses caras aqui que pediu. Vou pedir para a mamãe, é meio... Queima o filme, né? Olha lá, Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Imagina Jesus nessa cena aqui. Jesus já sabia o que eles iam pedir, né? Mestre, a gente quer que o Senhor aceite. Fala, né, o que você quer pedir, né? Mas Jesus já sabia, né? Então, eles já foram, às vezes a gente faz isso, né? Eu vou te pedir uma coisa, mas você tem que aceitar. Os discípulos são tão a gente, né? 37. Responderam-lhe, permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ou seja, que nós tenhamos posição de destaque. Né? E os outros discípulos lá ouvindo isso, né? Vocês estão querendo ficar por cima da carniça. 38. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado, ou seja, sofrer o que eu vou sofrer? E eles disseram, podemos. Os caras são... Os caras é o bichão mesmo, hein? Bichão mesmo, hein? Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Eu já engoliria seco. Era só uma resposta retórica, né? Não esperava que fosse desse jeito mesmo. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, e eu concordo. Eu também ficaria bravo. Vocês estão desejando o quê? Nem passa, entra na fila, meu irmão. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sob eles e os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A vida no reino de Deus, a estrutura do reino de Deus, a filosofia do reino de Cristo é diferente do que o mundo fala. O mundo fala que você tem que dominar por pressão, por méritos. Jesus fala não. Se você quiser ser grande, ter algum destaque, você tem que ser o que mais serve, tem que ser o que mais trabalha. Esse vai ser o seu destaque. É diferente do que o mundo diz. E nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar constantemente que nós somos cidadãos desse reino. Porque a gente pode muito facilmente querer imitar a filosofia dos reinos ao nosso redor. A gente pode muito facilmente querer imitar a filosofia dos governantes, dos poderosos do nosso mundo. Mas esse não é o nosso reino. O nosso modo de pensar é diferente, a nossa ética é diferente, os nossos compromissos são diferentes. Né? Além disso, é importante a gente lembrar que nós não devemos tentar impor o reino de Deus como os ímpios instauram seus governos. A gente tem visto aí o conflito da Rússia com a Ucrânia, tudo mais, as tensões lá da China com Taiwan, tudo aquilo lá, e a gente vê os governos se impondo. Eu vou impor o meu governo sobre você. Só que nós, como cidadãos do reino de Deus, nós não conseguimos impor o reino de Deus aos outros nesse mundo. Nós não conseguimos fazer isso. Porque o reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, depende de um novo coração. Fazer parte desse reino. E no futuro, quando esse reino se tornar concreto na história, é o próprio Jesus que vai fazer isso. Ele vai vir do céu para fazer isso.
Nós não temos poder e ferramentas para fazer isso. E muitas vezes a gente pode adotar uma visão teológica até comum de que a gente tem que levar o reino de Deus, impor o reino de Deus às pessoas por meio de políticos, por meio de educadores, por meio da ciência. Uma coisa quase... Essa posição ela é geralmente associada ao pós-milenismo. Tecnicamente, é a ideia de que a igreja vai aumentando a sua influência no mundo de forma que a gente viva períodos de grande prosperidade, de grande avanço moral, de grande avanço tecnológico, tudo fica melhor e no final das coisas Jesus vem como uma cerejinha no bolo e ele fala, pronto, vocês instalaram o meu reino e eu vim para receber o reino que vocês colocaram em prática aí. Não é isso que acontece. O reino de Jesus ele é instaurado pelo próprio Jesus. A gente não consegue instaurar o reino de Jesus. A gente não consegue abrir o coração das pessoas e colocar a ética do reino ali dentro. Não dá. A gente não consegue impor o reino de Deus. Não dá para trazer o reino de Deus à terra pelos recursos que a gente tem. E tem mais um detalhe aqui, que é quase que um parênteses, mas eu acho que é oportuno falar aqui. Qual que era a preocupação de Pilatos nesse diálogo com Jesus? Saber se Jesus era um rebelde, uma ameaça. Né? E por que Pilatos tem essa preocupação? Ele é um líder político, um governador romano. E a posição dele, qualquer coisa que ameaçasse Roma, era ameaçar o império. E isso seria reprimido por Roma. Né? Havia uma preocupação muito grande dos romanos em sufocar rapidamente qualquer tipo de rebelião. E Pilatos estava preocupado que isso pudesse acontecer. Ele queria neutralizar Jesus se realmente fosse uma ameaça. E de fato, essa política de Roma funcionou durante séculos. Todo mundo admira o Império Romano. Né? Um tempo atrás teve até uma trend, né? Com qual frequência você pensa no Império Romano? Né? Eu penso várias vezes no Império Romano. Poxa, os caras dominaram muito, né, meu? Poxa, os caras eram bons, né? Poxa, os caras construíram estrada. Poxa, os caras eram bons, né? A Sara, que é historiadora, né? O Império Romano é de tirar o chapéu, não é? Talvez não tenha paralelos do Império Romano na história. É uma coisa fantástica, né? Tanto que até hoje as estradas que o Império Romano construiu estão de pé. Em compensação, a estrada que fizeram semana passada no Brasil já está toda esburacada. Os caras eram bons. E eles tinham essa política da Pax Romana, de neutralizar ameaças. Surgiu algum rebelde? Vamos lá, mata, leva o exército, reprime aquilo e vamos acabar com aquilo. E essa política toda funcionou e é por isso que Pilatos estava preocupado ali. Mas, até mesmo Roma, um dia, caiu. Até mesmo esse grande império, o maior império da história, caiu. Essa política não funcionou para sempre. E, na verdade, todas as sociedades caem. Todas as sociedades caem. Todos os impérios do passado caíram. Persa, babilônico, romano, grego, todos os impérios caíram. Todos. E todos os impérios vão cair. Qual é o único império que nunca vai cair? O reino de Cristo. Olha o que diz lá Daniel 2. Daniel 2. Opa, Ezequiel, cadê? Daniel 2. Olha aí. O versículo 44. Aquele sonho que Nabucodonosor tem, Daniel mostra que ele sabe o sonho e dá a interpretação do sonho. Né? Vocês devem lembrar, é aquela estátua com várias partes. Né? E no final vem uma pedra que estoura a estátua toda. Isso é uma visão que representa os reinos, os impérios da história. E o versículo 44 diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Pula agora para o 7, Daniel 7. Daniel 7, 13.
eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora vai para Lucas, capítulo 1. Olha como essa esperança, essa certeza, estava no coração dos judeus, né, dos crentes. Olha lá, Lucas 1. Lucas 1, 32. É o anúncio, né, de que Maria ficaria grávida do Messias. Olha só o que é dito. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Todos os reinos da história passam. Todos os reinos da história passam. Mas o reino de Cristo não passa. E eu achei relevante mencionar isso porque essa é uma pintura que eu acho bonita. É a destruição de uma cidade, de uma sociedade. É uma série de quadros. E esse daí é a destruição. Né? E Roma experimentou o caos, a destruição, a queda. Os impérios todos caíram, as cidades caíram, hoje são ruínas. E a gente olha para o nosso mundo, para o momento histórico que a gente está, e é um momento repleto de incertezas e instabilidades. O nosso mundo não é um mundo tão certeiro como era 10, 15 anos atrás. É um mundo cheio de imprevisibilidades. Só para citar algumas notícias aqui, né? Falando aí da guerra, por exemplo, da Ucrânia com a Rússia, que a União Europeia está toda preocupada, a OTAN está preocupada, enfim, o mundo está preocupado, vai que o Putin doido solta uma bomba nuclear, o que vai acontecer? Olha, Putin critica o Ocidente e declara o fim da era do mundo unipolar, com os Estados Unidos à frente e tudo mais. Putin alerta o Ocidente para risco de guerra nuclear e destruição da civilização. Olha o papo dos caras. Papo dos caras. O cara dramático, papo saudável, né? Papo saudável, né? E a gente, vendo tudo isso, a gente fala, nossa, mas eu nem casei ainda, eu nem comprei minha casa própria, né? Eu sei lá, ainda tô... E o mundo vai acabar, eu não estou preparado para isso, né? O Brasil não tem porte para um evento desse tamanho, né? E a gente fica, o mundo está mudando. E várias pessoas já têm escrito livros há bastante tempo falando do fim do Ocidente. A cultura ocidental está caindo. A cultura ocidental está em frangalhos. O Islã tem dominado a Europa toda semana é atentado terrorista, gente sendo esfaqueada, a multiplicação dos árabes no meio da cultura europeia. Você tem uma China crescendo, você tem o eixo das ditaduras ganhando força, você tem ataques a Israel, você tem problemas internos, o Ocidente brigando dentro de si por conta dessas pautas progressistas, o woke e tudo mais, e a gente vê os pilares da sociedade que a gente cresceu ruindo. E na nossa cabeça, talvez essas sociedades fossem eternas. Eu vou nascer, vou morrer e não vai mudar nada. Só que a gente esquece que ao longo da história bíblica, Daniel viveu num mundo de troca de poder. Várias pessoas foram para o exílio e para o cativeiro. Eles viram a troca de impérios. Eles viram a Babilônia passar, viram a Pérsia passar, viram os gregos passar, viram os romanos chegarem. O povo de Deus viu os romanos morrerem, caírem no esquecimento. Ou seja, todos os reinos passam. Todos os poderosos do mundo passam. Todas as sociedades passam. E o Ocidente, muito possivelmente, um dia também vai passar. Mas nós não ficamos ansiosos porque a gente não depende do Ocidente. Nosso passaporte não é daqui. Se o Brasil acabar, aliás, eu já acho que acabou, só que esqueceram de avisar. Se o Brasil acabar, se os Estados Unidos acabar, se todo mundo for dominado pela China, você tem que trabalhar 20 horas numa fábrica. Se todo mundo virar russo, vai todo mundo comer estrogonofe. Se todo mundo, sei lá, se um outro povo, se a Venezuela nos dominar um dia, sei lá, vai que, né? Se a Argentina nos dominar um dia, eu hoje em dia com o Milei eu acho até legal, né? Mas
Enfim, se isso acontecer, isso para nós não muda absolutamente nada na nossa esperança, na nossa convicção, na nossa fé. Os impérios caem. Por mais que Pilatos aqui esteja preocupado com isso, é legítima a preocupação dele, nós somos de um reino eterno. Um reino que não vai ter fim. Um reino indestrutível. Então eu tenho que lembrar, a minha pátria, por mais que eu seja brasileiro, por mais que a gente goste de algumas coisas do nosso país, bem poucas, mas algumas coisas do nosso país, esse reino não é aquilo que faz a gente levantar de manhã todo dia. Esse reino não é o Brasil, esse grande império brasileiro, né, do Oiapoque ao Chuí, não é o que faz a gente ir para cima, estudar, trabalhar, não. O que move a vida do crente é essa pátria celeste. As sociedades passam, o meu reino não. E eu tenho que lembrar disso, porque Roma passou. E é mais uma daquelas ironias, porque Pilatos está preocupado com a ameaça que Jesus é, mas naquele momento Jesus não era uma ameaça para Roma. Mas Pilatos passou, Roma passou, e Jesus continua como rei. E esse reino continua existindo. Parece que a coisa inverte mais uma vez ali. Mas é importante que todos vocês avaliem, cada um a si mesmo, se você já faz parte desse reino. Você precisa ter a certeza que você já tem esse passaporte. Você precisa ter a garantia de que você, por crer em Cristo como Salvador, por crer que de fato Jesus é o rei que ele afirma ser, por crer de fato de que ele é o Messias, por reconhecer a realeza, a autoridade de Jesus, você então é aceito nesse reino, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Caso contrário, você vai se guiar pelas coisas daqui, pelos padrões daqui, pela vida aqui, pelos reinos daqui. E isso vai passar. João fala, o mundo passa, tudo passa. Mas o reino de Deus vai permanecer eternamente. Aquele que faz a vontade do Pai, esse permanece eternamente. Eu espero que todos aqui tenham acolhido o Evangelho, acolhido a verdade, e não feito como Pilatos e como judeus aqui, rejeitando a realeza de Jesus. Na próxima semana a gente continua a partir do versículo 37, porque se vocês olharem aí na sequência, especialmente o versículo 38, Pilatos vai cortar abruptamente o diálogo com Jesus com uma pergunta que é uma pergunta muito curiosa. Ele fala, que é a verdade? Jesus falou que ele veio anunciar a verdade. E Pilatos, talvez vendo Jesus como um filósofo ou um mestre, ele fala, o que é a verdade? E esse é um assunto muito importante, o que é a verdade? Talvez Pilatos não tenha percebido a importância da pergunta dele. Vamos orar então, na semana que vem a gente continua nesse encontro aí. Encontro carregado, hein? Falei para vocês que era um encontro de líderes de Estado aí conversando, né? Vamos lá. Senhor, nós agradecemos porque temos na Tua Palavra as evidências claras, repetidas, apresentadas sem dúvida de que Jesus é de fato o Rei. E esse reino, esse reinado de Jesus é real. Ainda que hoje não esteja aqui nesse mundo de modo concreto, um dia estará, nós aguardamos isso e pedimos para que esse reino chegue logo e depois se prolongue pela eternidade, nesse reinado sem fim, nesse reino sem fim. Mas desde já nós agradecemos ao Senhor porque já fazemos parte desse reino, que já existe, mas ainda não foi completamente instaurado aqui. Jesus já é o Rei da nossa vida. Jesus já reina no céu. E Jesus já reina no nosso coração. Pedimos que o Senhor nos lembre dessas verdades, para que nós nos submetamos ao Senhor Jesus e diariamente nos lembremos que Ele é o Rei da nossa vida. Ele é quem manda na nossa vida. Não são os reinos daqui, a cultura daqui, a sociedade, os poderosos, as influências que mandam na nossa vida. Não, quem manda na nossa vida é o nosso Rei soberano, o Senhor Jesus. Todos esses padrões, todas essas sociedades, esses modelos passam. Mas o povo de Deus não seguia por isso. O povo de Deus seguia por um rei eterno, de um reinado eterno, com um reino eterno. Ajuda-nos a manter a nossa perspectiva lá, de modo que a nossa peregrinação aqui seja uma peregrinação que honre esse passaporte que nós adquirimos pela fé em Jesus. É o que nós oramos agradecidos, em nome dele, o Rei dos Reis. Amém.